Fala, leitores, samurais do conhecimento, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite, a qualquer hora que você ver esse vídeo, se sinta abraçado. Um forte abraço. Como eu digo sempre, não há melhor coisa do que um forte abraço. Não é isso, galera? Muito bem, senhores, hoje nós vamos falar de um autor que cronologicamente está inserido na terceira geração do modernismo, né, que é a geração de 45, nada mais, nada menos que dá uma pincelada aí, Guimarães Rosa, o cara aí que nasceu lá em 1908 em Minas Gerais, né, é um cara que formou-se em medicina em 1930, então um cara que tem um conhecimento muito legal, se tornou cônsul em 34, então a vida do cara, logicamente, lá em 51 ele volta para o Brasil. Infelizmente, faleceu em 1967, uma pena, porque ele tinha muita coisa a oferecer, né, pessoal? E ele tem obras brilhantes que geralmente os grandes processos seletivos, Enem, UFG e outras universidades, sempre usaram e vão usar para compor o corpo de sua prova, que é as primeiras histórias, história com isso mesmo, né? Grandes Sertões Vereda ou Grande Sertão Vereda, quem não conhece, quem não leu essa obra, né, pessoal? Sagarana, uma obra também muito importante para o Brasil, é isso mesmo. Pena que o Brasil, né, pessoal, não abraça as suas histórias, né, pessoal? O Brasil é um país que deveria abraçar, valorizar, cultuar as suas histórias. Guimarães Rosa é um cara que teve uma importância gigantesca para as nossas histórias. Muito bem. Ele tem uma fala dele que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte: cada autor deve criar seu próprio léxico. Exatamente, né? Do contrário, não pode cumprir sua missão. Quando ele fala isso, ele fala de um individualismo literário, né, pessoal? E as características da sua obra é muito importante. Por quê? Primeiro, que ele retrata o Brasil, né? Retrata um Brasil, ele é fiel ao Brasil. Parece até que ele deveria estar na primeira geração, não na terceira, né, meninos? Bom, primeiro, ele usava termos do português arcaico, que é, como os Andrades diz lá na frente, uma literatura genuinamente brasileira. Então ele usa um português mais voltado para suas origens. Primeiro que ele criava aí neologismo, misturando prefixo, sufixos e daí por diante estrangeiros, e para dar aí uma linguagem original dele, literalmente. Guimarães Rosa tem suas próprias estruturas, né? E a estrutura do português de Guimarães Rosa, cara, essa linguagem popular, essa linguagem pautada mais na oralidade do que na escrita, né? E lógico, pessoal, lógico, essas estruturas da linguagem, elas estão muito explicadas pelo contexto. Exatamente, pelo contexto. Por isso que é uma literatura que todos deveriam ser obrigados a ler, se é que existe essa palavra obrigado, né? Dentro de uma formação acadêmica. E essa preocupação em fazer com que o som das palavras sejam conhecidas, né? Seja enaltecido. E as características, né, pessoal, essa característica forte da aliteração, né, das onomatopeias, né, é muito presente, porque eu acho que ele gostava de ouvir as palavras, ele tinha essa sensibilidade, ele queria fazer uma literatura diferente, né? E a maioria dos temas, pessoal, envolvendo, no caso aí, o destino, vida, morte, Deus, é porque, sobretudo o homem sertanejo, ele está inserido nesse contexto, né? O destino do homem seria o quê? Né? A morte estaria muito presente, e Deus seria um escapismo, Deus seria a solução, ou pelo menos a busca, né, pessoal? Pelo menos a busca aí para amenizar a dor, né? E, lógico,
né? A língua falada do sertão está muito presente na sua obra. E isso, pessoal, isso não vem do nada não, tá? Isso é fruto de anotações, de pesquisas linguísticas que ele fez ao longo de suas viagens pelo Brasil. Então ele foi um cara pesquisador, um cara que queria investigar e daí por diante. Agora, temos uma ideia interessante. Primeiro, essa junção de palavras, esse ensinado, Guimarães Rosa utilizou para o quê? Né? Para mostrar, para valorizar, né, o Brasil. E ele, como eu disse anteriormente, ele tem um trabalho de campo, ele tem um trabalho de pesquisa, né? Ele não tirou isso da sua imaginação, não. Ele literalmente, ele vai, ele busca, ele traz à tona, né? Ele queria entender o que significava algumas palavras, né? E ele diz, é interessante, né? Quem castiga nem é Deus, é o avessos. Olha, observa que tem aí uma conjugação, né, não muito linguisticamente correta, quando ele fala, quem castiga nem é Deus, é o avessos. É isso que ele fala mesmo, né? Então, talvez ele ouviu isso em algum lugar, ou tenha criado, né? Pessoal, mas isso é erro gramatical. Não, não é. Bom, vamos dar uma pincelada aqui no Grande Sertão Veredas, né? Uma obra aí de 56, né? Primeiro, essa oposição ao título, né? Oposição ao título, que de grandiosidade não tinha nada. E eu tenho aí uma narrativa que literalmente é uma longa narrativa, que ela literalmente simula, pessoal, uma situação, como eu falei, de oralidade. Primeiro, é uma ideia, né, de um ex-jagunço, Riobaldo, vocês conhecem. Então, o velho fazendeiro narra aí, né, a um forasteiro episódios vividos. E literalmente pontuando com reflexões existenciais, metafísico, linguístico e daí por diante. Então, é uma obra que literalmente você ouve, né? Professor, seria um fluxo de consciência? Não, ele está narrando para alguém. Né, ele está narrando para alguém, não tem uma ordem cronológica, ele não se preocupa com isso, mas o ouvinte, ele entende perfeitamente e fica, né, com o ouvido atento, com os olhos atento, porque é uma história que prende-lhe muita atenção. E Riobaldo, no caso, solicita, no caso, com frequência, a fala do interlocutor. Né, parece que tem aí uma característica próxima ao realismo machadiano. Beleza? E, literalmente, pessoal, esse lugar do sertão que é divulgado, né, é onde os pastos, olha que interessante, olha como que ele conhecia, onde os pastos carecem de feixos, onde se pode, né, tocar arrezo, gado, 15 léguas sem topar com casa de nenhum morador. É isso mesmo. Onde criminoso, né, criminoso no caso, vive os seus dramas, né, arredado de um arrouxo de autoridade. Exatamente, ou seja, a falta dela. Nesse caso, ele narra o sertão dentro da gente. Olha que interessante, né? O sertão é dentro da gente. O sertão é uma espera enorme do que eu posso ou não viver. Então, ele queria, né? Ele queria literalmente que nós entendêssemos um pouco desse grande sertão, mas esse grande sertão, de uma forma subjetiva, era como ele via realmente o sertão como algo grande, né? Na realidade, é o que a vida lhe ensinou. E é muito interessante, né? Aí ele tem uma perspectiva muito grande em relação a esse sertão. Ele queria que as pessoas, pessoal, por meio da sua literatura, conhecesse, né? Conhecesse o homem, conhecesse a terra, conhecesse a luta,
né, do, 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 do contexto, do todo, né, do sertão. Beleza, pessoal? Por enquanto, é isso aí. Espero que tenha contribuído aí para mais uma informação sobre a terceira geração do modernismo. Aquele abraço de sempre, ok, pessoal? Até mais.